Irmãos, a minha intenção ao gravar esse vídeo é deixar registrado para algumas pessoas que se interessam pelo assunto o que está na Bíblia sobre a volta de Cristo. E algumas pessoas sabem que eu já estudo esse assunto há muitos anos. Andei um tempo parada porque comecei a perceber as coisas acontecendo de um modo muito rápido e aquilo começou a me dar uns problemas. Eu estava sem dormir e resolvi parar um tempo, mas agora eu retomei o estudo do livro de Daniel e de Apocalipse e quero compartilhar com os irmãos alguns versículos, alguns capítulos e algumas palavras de Jesus acerca de sua volta, nos orientando como igreja, o que devemos fazer, como devemos proceder. E saiba você que o tempo está muito próximo. As coisas estão indo rápido demais, até assustadoramente rápido. E antes da gente começar a falar, eu gostaria que você parasse o vídeo e lesse os capítulos 7 e 8 do livro de Daniel. Eu não vou ler para não tomar um tempo excessivo no vídeo, mas a gente precisa ler o capítulo 7 e o capítulo 8 para a gente iniciar a nossa palavra, tá bom? Então, para o vídeo nesse momento e leia o sétimo e o oitavo capítulo do livro de Daniel, tá bom? No capítulo 7, Daniel tem a visão, um sonho sobre 4 animais. Na verdade, o que ele viu foram 4 impérios. Ele estava neste momento na vida dele, na Babilônia, no Império Babilônico. Os babilônios conquistaram os caldeus na antiguidade e se tornou um reino muito próspero, muito grande, muito poderoso. O que Daniel vê é o fim do Império Babilônico e o princípio do Império Medo-Persa, ou seja, os persas se uniram à Média e Pérsia, se uniram para tomar o reino da Babilônia. Isso a gente vê acontecer no capítulo 5 do livro de Daniel, quando Belsazar vê aquela escritura na parede. Eu quero até deixar aqui registrado para nós, isso, se você quiser ler depois, é importante. No capítulo 5, Belsazar dá um grande banquete para 1000 pessoas, e os banquetes pagãos, daquela época principalmente, eram regados a muito vinho e muito sexo. Eles faziam essas festas para os deuses que eles serviam. Então era natural que isso acontecesse. Só que Belsazar, naquela loucura dele do momento, ele resolveu desafiar Deus. Ele afrontou o Senhor. E isso aí eu quero abrir um parêntese. Existe diferença entre pecado, fraqueza e afronta. Pecado, nós vivemos num corpo que peca. Esse corpo, essa carne não vai herdar o reino de Deus. Isso é fato. Porque essa carne é de pecado. A tendência dela é o pecado. Ela vai morrer ou será transformada quando do arrebatamento da igreja. Isso aí quem estuda a Bíblia sabe disso. Isso é claro. A fraqueza, Deus conhece as nossas fraquezas e nos deu armas espirituais. Através do seu Espírito Santo, nós conseguimos vencer as nossas fraquezas. Isso também quem estuda a Bíblia sabe que é um fato. Já a afronta é quando a pessoa decide afrontar a Deus com o seu pecado. A pessoa toma a decisão deliberadamente de pecar, afrontando a Deus. Isso é um perigo. Isso nós devemos tomar cuidado, que não sejamos afrontadores da santidade de Deus. Uma coisa é pecar e ter fraqueza, a outra é afrontar. E o que Belsazar fez foi afrontar, tomando aqueles objetos sagrados do templo
que Nabucodonosor, quando invadiu Jerusalém, destruiu tudo, queimou tudo e levou inclusive Daniel cativo para o reino da Babilônia, ele entrou no templo, saqueou todo o ouro e a prata, as taças de ouro e de prata, carregou todos os bens e levou para a Babilônia. E nessa noite, que está narrada no capítulo 5 de Daniel, o rei Belsazar era o segundo no reino da Babilônia, porque o primeiro era Nabonido, e Nabonido estava em campanha pela Arábia, tentando alcançar a Arábia e conquistar a Arábia para a Babilônia. E ele estava levando nessa campanha o deus da Babilônia para a Arábia, que é o deus Lua, o deus Sin, S-I-N. Esse era o deus da Babilônia, o deus Lua. Ele estava levando essa cultura e essa seita, esses deuses, tentando introduzir na Arábia. Porém, a Arábia já servia ao deus Lua. O que aconteceu é que eles não aceitaram o deus Marduk, que Nabonido estava levando para lá. Eles já tinham o deus deles e Nabonido só mudou o nome do deus, Deus Sim, e levou para lá essa cultura babilônica. Tanto que você lê no capítulo 5, que quando ele vê a inscrição na parede, Mene Mene Tekel Parsim, ele fica desesperado e chama alguém para tentar decifrar. E Daniel é levado à presença dele. E ele promete, quando chama alguém para decifrar aquela escritura, que a pessoa seria vestida de púrpura, teria uma cadeia de ouro, que era símbolo de autoridade máxima, e ele promete que a pessoa seria o terceiro no reino, que existia Nabonido, que não é narrado na Bíblia, isso é história, pode procurar. Nabonido era o primeiro, Belsazar era o segundo, e ele faria no caso Daniel, o terceiro no reino. Então é importante a gente entender essa parte, porque mais para frente a gente vai precisar desse detalhe de Nabonido na Arábia, para a gente entender e decifrar que é daquela região que virá o anticristo. Aí no capítulo 6 a gente vê Daniel na cova dos leões, e a gente aqui já tem uma prévia, já tem um tipo do arrebatamento, é uma analogia ao arrebatamento. Quando Jesus diz que será como nos dias de Noé, aí a gente entende, Noé ele entrou na arca antes, durante ou depois do dilúvio? Ele entrou antes, concorda? Então, o arrebatamento da igreja se dará antes da tribulação. Esse é o meu pensamento, é o que eu interpreto na Bíblia. A igreja, ela não vai participar do reino do anticristo. Ele jamais vai reinar sobre a igreja de Cristo. A igreja de Cristo tem um rei, ela tem um Senhor, ela tem um marido, e é Cristo. Então, o capítulo 6 faz uma analogia ao livramento que Deus dá a Daniel, que você percebe que mal aquelas pessoas foram colocadas na cova, os leões já foram devorando-os. Então, Daniel foi livrado, como a igreja será livrada na cova dos leões, né? Será tirada, a igreja será tirada. No capítulo 7, que eu pedi para você ler o 7 e o 8, a gente vê os sonhos de Daniel sobre os 4 animais. Ele vê a Babilônia, vê a Média e a Pérsia tomando a Babilônia, vê a Grécia tomando a Pérsia e vê os romanos conquistando a Grécia. Essa foi a sequência histórica desses reinos. Daniel viu isso aí. E no capítulo 8, que é o que eu quero chamar a atenção, eu não vou me deter em muitos detalhes, eu vou me deter em detalhes maiores no capítulo 8. Em outra oportunidade, quem sabe a gente pode ver versículo por versículo do 7 e do 8 e de outras passagens. Mas eu vou me deter mais no capítulo 8. Você leu e percebeu que a Bíblia está dizendo sobre 2 animais
vamos lá no versículo 20 e o 21. O carneiro e o bode. O carneiro são os reis da Média e da Pérsia. A Pérsia conquistou a Babilônia, junto com a Média. E o bode, referindo-se a Alexandre o Grande, que foi rei da Grécia, que conquistou o mundo da época, conquistou a Pérsia. Cada reino que ia conquistando outro ia ficando maior, mais poderoso. Já era grande, conquistava, vinha o seu reino, mas aquele que ele conquistou ia tomando conta do mundo. E Alexandre o Grande, com 32 anos, ele tinha conquistado o mundo. Ele ainda tinha sonhos e projetos, mas ele foi cortado. A gente vê isso. A Bíblia deixa isso para nós, que aquele chifre foi quebrado, né? Ele morreu. Alexandre morreu. Cedo, novo. Imagina, né? Se continuasse vivo, o que não seria do mundo, né? Bom, o que nos interessa aqui? Eu quero ler com você de novo o 20, o 21, o 22, o 23, o 24. Vamos ler até o 27. Do 20 ao 27. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O tecido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com a força igual a que ele tinha. Então o primeiro rei era quem? Alexandre o Grande. E ele morreu. Ele foi quebrado. Ele morreu. Dele nasceram 4 reinos, que são os 4 imperadores de 4 reinos, os 4 generais de Alexandre o Grande, que ele não tinha herdeiros, ele não tinha filhos para deixar como sucessor do reino da Grécia. Então o seu reino foi dividido entre eles, os 4 generais. Aqui está a divisão de Alexandre, do reino de Alexandre: general Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. O versículo 23. Mas no final do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura, especialista em intrigas. Olha só que interessante esse versículo. Aqui já faz referência ao anticristo. Então a gente percebe claramente na Bíblia que esse anticristo virá desses 4 reinos divididos da Grécia, em particular de um dos 4 generais. A gente vai ver isso com detalhe. Grande é o versículo 24, grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo, a nação de Israel. Por sua astúcia, nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. O versículo 26 e o 27, ele fala na verdade esse capítulo, ele fala de 2 visões. A visão da tarde e da manhã, que foi dita, é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere ainda a dias muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias, então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão, e não havia quem a entendesse. É tanta informação, é tanta coisa. Sobre essas 2.000 tardes e manhãs que você leu aí, essa é uma parte da visão. E ela é literal, e ela se cumpre no ano 160 aproximadamente, antes de Cristo, na pessoa Antíoco Epifanes. Isso, as 2.300 tardes e manhãs, se cumpriram, essa visão, essa profecia se cumpriu na pessoa de Antíoco Epifanes, que entrou no templo, fez aquela abominação da desolação. Foi um horror. Você lê essa história no livro de 1 Macabeus, tem isso registrado. Então essa visão é uma,
do capítulo 8, isso se cumpriu. E é o resto da visão, que aí no versículo 26 você vê que está sendo dividido, o capítulo está dividido em duas visões. A outra parte da visão é sobre esse rei de cara feroz, quer dizer, ele é uma pessoa especialista em intrigas, ele é poderoso, mas não por sua própria força, que ele é, na verdade, dominado pelo poder de Satanás, né? Então, essa parte do capítulo 8, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas é basicamente isso aí. Eu quero dizer para você que a gente percebe, eu vou te mostrar outro mapa, que a gente percebe que a visão se refere, primeiro, a um dos 4 reinos que se levantou da Grécia. Então esquece Roma. Não veio de Roma. Não vem de Roma. Vem da Grécia. E desses 4, um se destaca. Um reino se destaca. Eu vou mostrar para você de novo a figura da divisão do reino de Alexandre o Grande. Dê uma pausa no vídeo e leia Daniel 8, 8 e 9. Está falando de quebrar o chifre grande, que é Alexandre Grande, e sair 4 chifres notáveis, os 4 generais. E um dos chifres se destaca, que é a região Seleucida. É esse general Seleuco, que é a região hoje do Irã, Síria, Iraque e Líbano. E nós vamos ver que é exatamente dessa parte que surge esse reino, que eu vou explicar com mais detalhes um pouquinho para frente, que refere-se ao Islã. Na verdade, o reino romano, o Império Romano, ele se dividiu lá por volta do ano 400 e pouco da nossa era, ou seja, depois de Cristo, e a sua sede foi levada para Constantinopla. Nesse momento, finda o Império Romano. Aí, veja no vídeo como era o Império Romano. Ele se dividiu em 2. A capital foi transferida para Constantinopla e o Império se findou, dividindo-se em 10 países. A explicação do Império Otomano, olha a bandeira, Deus Lua. O Império, a expansão dele até 1566 e até o ano 1699, como era o Império Otomano. Esse império acabou, teve um fim. Porém, entre o ano 400 e pouco, do fim do Império Romano, até o ano 1453, se não me falha a memória, pode conferir isso nos livros de história, levantou-se um império chamado Otomano, que saíram daquela região ali que a gente acabou de ler no capítulo 8, daquela região da Babilônia. Esse império ele foi se fortalecendo nesse período de 1000 anos da nossa era. O Islã, esse povo muçulmano com o islamismo surgiu aproximadamente no ano 600 e pouco, com a pessoa e a figura de Maomé. E ele saiu conquistando o mundo da época, saiu contra os judeus, se levantou contra os judeus, que essa é a meta do anticristo, esse é o seu intento, é contra o povo santo, é contra o povo de Deus. E eles se levantaram contra os judeus, contra os cristãos, houve muito sangue, muito derramamento de sangue. Esse Império Otomano foi se fortalecendo com a morte de Maomé. Esse império não parou, ele ficou se reorganizando nesse período de 800 anos aproximadamente, até esses 10 reinos que surgiram da divisão do Império Romano. Eles se uniram mais ou menos em 1400 e pouco. Esses 10 reinos se uniram e elegeram Osmã I como seu imperador. Esse Osmã I é como se fosse uma encarnação, uma continuação da pessoa de Maomé. E a intenção dele não é outra senão implantar no mundo esse reino
muçulmano, eles têm a própria lei, eles têm a constituição deles, que se chama Sharia, que é a lei do Islã. Você pode ver no vídeo aí os sistemas, alguns países que aplicam a Sharia, sistema integral, sistema dual e sistema secular. Esse governo é um projeto de governo de Maomé, que na verdade é um projeto de Satanás, é um projeto do anticristo. Por isso a Bíblia diz que o espírito do anticristo já está no mundo. Então esse governo, ele quer entrar em todas as nações, em todos os países do mundo, implantar a Sharia, que é a sua lei, de forma que todos obedeçam a Sharia. Ou seja, a pessoa tem que negar a Cristo para obedecer ao único Deus, que é Alá. Não é o nosso Deus, saiba disso, não é. Alá não é o Deus Jeová, o Deus do cristianismo, não é. Mas eles querem, através da Sharia, que as nações obedeçam à sua Constituição e obedeçam ao seu Deus, Alá, que é o único Deus para eles. O símbolo do muçulmano, qual é? Você já viu a bandeira muçulmana? Eu vou te mostrar. Olha só, é uma meia-lua e uma estrela. A meia-lua faz referência ao Deus Sim, ao Deus da lua, e uma estrela porque eles são únicos no mundo. É muita coincidência, né? Para a gente simplesmente ignorar. E a Sharia é a lei, é a constituição deles, como nós temos a nossa Constituição brasileira de 1988, eles têm a lei Sharia, que é a lei do Islã. E essa é a intenção, que levante-se do Islã um rei que domine sobre o mundo inteiro. Esse rei já está previsto no Corão. Se você ler, você vai perceber isso, vai ver isso claramente. Esse rei vai reinar por 7 anos. Então veja que as coisas são bem simples, estão cumprindo de modo simples. E a Bíblia aponta que o anticristo virá de um desses 4 reis que dividiu do Império Grego. Então a gente tem que estar ligado, a gente tem que estar aí, ó, esperto, perseverando na palavra de Deus, porque eu vou passar uns vídeos para vocês agora, para vocês entenderem a mente do Islã, como eles pretendem governar. Eles vão armar guerra contra as nações que não aceitarem ensinar o islamismo nas escolas. Ou essas nações vão pagar, digamos assim, uma multa, ou vão ter que ensinar o Islã, o islamismo, a troco de guerra. Se eles não aceitarem, ou pagam, ou vão para a guerra. Eles vão enfrentar esses países na guerra. Eles falam que é contra o governo, não é contra a população. Mentira, mentira, isso não existe. Se entram no nosso país guerreando contra o nosso governo, não estão guerreando contra nós, é contra o povo. Isso é conversa. Eu vou mostrar esse vídeo para vocês. Vou mostrar os testemunhos de 2 pessoas que são ex-muçulmanos no sentido islâmico da palavra, né? No sentido religioso. Pessoas que foram criadas, nasceram no islamismo, são muçulmanas de nascimento, mas não obedecem mais à lei muçulmana. Eu vou mostrar para vocês também esses vídeos. But most of the world does not know the significance of a caliphate or why it's so important to Muslims. Chris Mitchell explains from Jerusalem. When a terrorist leader boldly declared a new caliphate, it sent shockwaves throughout the Middle East. The so-called Islamic State became the first caliphate in nearly 100 years. When Abu al-Baghdadi made his announcement, other groups like Al-Qaeda and the Muslim Brotherhood condemned it. Regardless of the internal competition, the caliphate would be a dream come true in the Islamic world. This dream holds together some kind of a feeling that under the caliphate there is going to be a wonderful Islamic world. There's going to be a unity of all the Muslims. There is going to be a world power that cannot be matched by anything. Islamic expert Professor Moshe Sharon
says the caliphate began after the death of Muhammad. Immediately after the Prophet's death, somebody from the Islamic community had to lead the community. In Arabic, the word caliph is a substitute, somebody who takes the place of. A long line of these caliphs have ruled during Islam's 1400-year history. This huge empire which was created was called the Caliphate, which means this huge territory with huge Islamic community at the head of which there is somebody who substitutes. Basically, they say to substitute the Prophet, but it's not true. Basically, somebody who substitutes God himself. Because God is in heaven, somebody has got to look after the faithful on earth, and of course, he is the Caliph. On earth, the Caliph fights the non-Muslim world, called the House of War. It's a mistake to think that he is like the Pope of the Muslims. He is a political and military leader, that under him all the Islamic world is united, and of course the war and the fighting against the Christian world would be far easier. Today, the jihadist offensive in the Middle East stretches from Gaza to Iraq. It's all part of an offensive move by forces that may have different names: ISIS, Hamas, Islamic Jihad, Al-Aqsa Martyrs Brigade, what have you. But they're all on a mission, and that is to build a caliphate. Middle East expert Joel Rosenberg says for these Muslims, it's a religious war. To kill every Jew and Christian in their way, and to kill every Muslim that doesn't believe in a radical way that they believe. And this is a move. And why is it happening now? In part, it's happening because they believe that the time for the caliphate has come. Sharon says Jerusalem is the prize and world domination their goal. The major aim of the caliphate is to rule the world. And this can be done under the leadership of one caliph who he himself only can declare a holy war, a jihad. More than a decade after 9/11, the West is still coming to grips with Islam's holy war. Chris Mitchell, CBN News, Jerusalem. E vou mostrar, entre outros vídeos, vou mostrar um do, graças a Deus, ex-presidente Lula, num discurso na América do Sul, no Mercosul, clamando, pedindo e orientando para que haja um só governo mundial. Senhor presidente, os temas que estão no centro de nossas preocupações, a crise financeira, a nova governança mundial e a mudança de clima, têm um forte denominador comum. Ele aponta para a necessidade de construir uma nova ordem internacional sustentável, multilateral, menos assimétrica, livre de hegemonismos e dotada de instituições democráticas. Esse mundo novo é um imperativo político e moral. Não basta remover os escombros do modelo que fracassou. É preciso completar o parto do futuro. É a única forma de reparar tantas injustiças e de prevenir novas tragédias coletivas. Muito obrigado. É à toa? Não é à toa, gente. A gente tem que estar ligado. A Bíblia diz claramente que as pessoas no final dos tempos serão enganadas por não darem crédito à palavra de Deus, por não se apegarem com amor à palavra de Deus. Então estude mais a Bíblia, se dedique mais ao Senhor, ensine dentro da sua casa, ensine aos seus amigos, conquiste o máximo dos seus amigos, das pessoas que convivem para você, lute pela palavra de Deus e perca a sua vida por ela se for preciso, mas não negue a pessoa de Cristo, porque a intenção do Islã é que ele entra no mundo, aquela nação negue Jesus Cristo como Senhor e Salvador e assuma somente o Deus Alá. Não existe outro Deus e Jesus Cristo é o nosso Deus. E esse é o ponto, essa é a questão. E as pessoas que não têm verdadeiramente a Cristo, que não têm o selo do Espírito Santo e que não nasceram de novo, não vão conseguir resistir. Para viverem, elas vão ter que negar. E aí entra um papel importante da Igreja Católica, que eu vou dizer para você, o Papa não é o anticristo, mas ele vai ser um falso profeta do anticristo, porque ele vai apontar que o mundo siga o anticristo.
paz que os muçulmanos impõem é através da guerra e da força bruta. Ou seja, se você fizer o que eu quero, eu não corto suas mãos, eu não explodo a sua casa, eu não corto sua cabeça. E aí é que está. Para haver paz no mundo, o Papa vai buscar um meio de ter paz com o Islã. Olha esse mapa que eu estou mostrando agora. A quantidade de muçulmanos que já estão espalhados pelo mundo. Eu vou parar aqui para passar um outro vídeo para você. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أولئك هم الصالحون. Para que uma cultura seja mantida por mais de 25 anos, é requerida uma taxa de fertilidade de 2,11 crianças por família. Qualquer número menor que esse, a cultura entrará em declínio. Historicamente, nenhuma cultura sobreviveu a uma taxa de 1,9. Uma taxa de 1,3 é impossível de reverter, porque são necessários 80 a 100 anos para corrigir esse problema, e não há modelo econômico que sustente a cultura por esse tempo. Em outras palavras, se dois casais têm um filho só, há metade de filhos do que havia de pais. Se esses filhos têm apenas um filho, haverá apenas 1/4 de pessoas, de netos, do que há de avós. Se nascessem apenas 1 milhão de pessoas em 2006, seria muito difícil de ter 2 milhões de adultos na força de trabalho em 2026. Enquanto a população encolhe, a mesma coisa acontece com a cultura. Veja as taxas de fertilidade nos seguintes países em 2007. França, 1,8. Inglaterra, 1,6. Grécia, 1,3. Alemanha, 1,3. Itália, 1,2. Espanha, 1,1. Na União Europeia inteira, 31 países, a taxa de fertilidade são menos de 1,38. Pesquisas históricas mostram que é impossível reverter esse número. Em poucos anos, a Europa, como a conhecemos hoje, deixará de existir. Ainda assim, a população da Europa não está declinando. Por quê? Imigração. Imigração islâmica. De todo o crescimento da população, desde 1990, 90% tem sido por causa da imigração islâmica. Na França, a taxa de natalidade é de 1,8 por família, mas nas famílias islâmicas, 8,1. No sul da França, tradicionalmente conhecida por ser uma região com um grande número de igrejas, agora já há mais mesquitas que igrejas. 30% dos que têm menos de 20 anos são islâmicos. Em cidades maiores como Nice, Marselha e Paris, esse número sobe a 45%. Em 2027, em cada 5 franceses será muçulmano. Em apenas 39 anos, a França será uma república muçulmana. Nos últimos 30 anos, a população muçulmana da Inglaterra cresceu de 82 mil a 2 milhões e meio. Um crescimento de 30 vezes. Há milhares de mesquitas. Muitas eram igrejas. Na Holanda, 50% dos recém-nascidos é muçulmana. Em 15 anos, metade da população será muçulmana. Na Rússia, há mais de 23 milhões de muçulmanos. Quer dizer, 1 em cada 5. 40% do exército russo será muçulmano em apenas poucos anos. Na Bélgica, 25% da população e 50% dos recém-nascidos é muçulmana. O governo já declarou que 1/3 dos recém-nascidos na Europa será nascido em família muçulmana em 2025, apenas daqui a 17 anos.
O governo alemão, o primeiro a falar isso publicamente, recentemente declarou: a queda da população alemã não pode ser mais detida. Sua espiral descendente não é mais reversível. Esse será um Estado muçulmano em 2050. Muammar al-Gaddafi declarou: há sinais de que Alá garantirá vitória ao Islã na Europa sem espadas, sem armas e sem conquistas. Não precisamos de terroristas ou bombas homicidas. Os mais de 50 milhões de muçulmanos na Europa o transformarão em um continente islâmico em poucas décadas. Há 52 milhões de muçulmanos na Europa. É esperado que esse número dobre para 104 milhões nos próximos 20 anos. No nosso continente, os números contam história semelhante. No Canadá, a taxa de fertilidade é de 1,6, bem abaixo dos 2,11 necessários para manter a cultura. E o Islã é a religião que mais cresce. Entre 2001 e 2006, a população do Canadá aumentou em 1,6 milhão. Desses, 1,2 foram imigração. Nos Estados Unidos, a taxa de fertilidade é 1,6. Com o influxo de latinos, subiu para 2,11, o mínimo necessário para manter uma cultura. Em 1970, havia 100 mil muçulmanos nos Estados Unidos. Hoje, há 9 milhões. O Islã está crescendo em toda a América Latina. No Brasil, são cerca de 1,5 milhão de muçulmanos e 70 mesquitas. Nos últimos 3 anos, os muçulmanos passaram de 300 mil para 400 mil apenas no estado de São Paulo. O mundo está mudando. É tempo de acordar. 3 anos atrás, houve um encontro de 24 organizações islâmicas em Chicago. Os transcritos do encontro mostram em detalhes os planos de evangelizar a América através de jornalismo, política, educação e mais. Eles disseram: precisamos nos preparar para a realidade de que, em 30 anos, haverá 50 milhões de muçulmanos vivendo na América. O mundo em que vivemos hoje não será o mundo em que nossas crianças viverão. A Igreja Católica acabou de declarar que o islamismo passou o seu número de membros. Estudos mostram que, em vista dos índices de crescimento atuais, em 5 ou 7 anos, o islamismo será a religião dominante do mundo. Como crentes, convocamos você para compartilhar a mensagem do Evangelho em um mundo em transformação. Esta é uma chamada à ação, para que assim se cumpra a promessa do Senhor. Por mim mesmo eu jurei, a minha boca pronunciou com toda a integridade uma palavra que não será revogada. Diante de mim, todo joelho se dobrará. Junto a mim, toda língua jurará. Haverá um acordo de paz. Por quê? Entre aspas. Porque a paz, como que é a paz islâmica? Como que é a paz muçulmana? Você tem visto na televisão, eles pregam a paz? Eles não pregam a paz. Jamais. Eles entram num país com discurso de paz. Quando eles sabem que eles são a maioria naquele lugar, eles já declaram guerra e já exigem que a lei Sharia seja implantada e já exigem debaixo de sangue e de muita gente com o pescoço cortado, cabeças arrancadas. Olha a televisão, gente, tá tudo aí, tá tudo sendo noticiado. Vai para o YouTube e pesquisa lá, degolamento de cristãos lá na Arábia, no mundo muçulmano, onde eles são maior parte. Eles já estão em todas as nações. Eles podem não ser maioria em todo o mundo ainda, mas o plano de governo deles é esse, é que eles sejam a maioria. E se eles não conseguirem agora, eles vão conseguir em 10 anos, em 20 anos, em 30 anos e em 50 anos. Alguns países hoje, na Europa, já consideram irreversível isso. Bom, agora que a gente já viu tudo, já analisou segundo a Bíblia, eu não vou entrar na questão do Apocalipse ainda, porque é muita coisa. Seria complicado gravar isso tudo num vídeo muito longo, é complicado para a gente publicar, é complicado para a gente enviar por e-mail. Mas a minha intenção
é que você estude a palavra de Deus, confira o que foi falado aqui com a Bíblia. Confira, estude com a sua igreja, estude com seus adolescentes, com seus jovens, ensine que Jesus Cristo é o único caminho. E agora começa a fazer sentido as palavras de Cristo que nós vamos analisar. Eu vou separar, vou colocar no vídeo os versículos e você vai ver como começa a fazer sentido quando Jesus fala: aquele que perder a sua vida por amor de mim, a alcançará, ou seja, a vida eterna. Você perde a sua vida aqui se for preciso, mas você tem a vida eterna com Cristo. Olha como faz sentido o livro de Apocalipse agora sobre as 7 igrejas, as cartas às igrejas. A quem perseverar até o fim será salvo. Olha como as coisas vão fazendo sentido. Eu quero que você pare agora o vídeo e leia o capítulo 21 de Lucas. E eu vou me deter em um outro vídeo separado sobre o capítulo 21 de Lucas, que ali tem coisas importantes para nós e muito atuais. E você vai ver, o tempo realmente está se esgotando. Fique na paz.